Olá, minha gente, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos, tá? A essa nossa próxima aula de língua portuguesa, hoje, né, quarta-feira, dia 14 de abril de 2021, tá bom? E lembrando, meu povo, que essa, tá certo? Essa é a nossa antepenúltima aula, tá? Porque nós vamos ter mais duas aulas, tá certo? Vamos ter aula de matemática amanhã, tá? E vamos ter aula de ciências, ok? Para a gente fechar esse nosso primeiro caderno aqui, tá certo, ok? E eu vou até logo adiantando para vocês, tá, que quando a gente for fazer o exercício de ciências, tá, eu vou deixar claro que faltou, tá, uma folha de atividades, tá, que era mais uma, né, mais uma folha de atividades no caderno de ciências, tá, faltou. Então o que eu vou fazer? Eu vou pedir para vocês copiar as questões atrás da folha, tá? Inclusive eu vou mandar para vocês a folha e vocês copiem as questões, tá? E resolvam para o professor corrigir a partir do dia 20 de abril, tá bom, minha gente? Ok? Então, olha, sejam muito bem-vindos mais uma vez, tá? Essa nossa aula, tá? Essa última aula de língua portuguesa do caderno, tá bom? A aula de língua portuguesa, a última vai ser hoje, tá bom, minha gente, ok? Muito bem. E o assunto para a nossa aula de língua portuguesa de hoje é sobre pontuação, tá? Nós iremos falar sobre esse assunto tão importante, viu, minha gente, para a língua portuguesa, tá? Aqueles que não conhecem pontuação, o aluno que não sabe pontuar um texto, que não sabe pontuar uma frase, tá? Ele vai ter extrema dificuldade na sua vida com relação à língua portuguesa, tá bom? Então é importante que a criança aprenda isso, tá? E a gente vai dar, na verdade, né? A gente vai dar os mecanismos, né? A escola dá os mecanismos, né? Para que a criança consiga desenvolver essas habilidades com relação à escrita, tá bom? Que é exatamente isso que eu quero que vocês aprendam, tá? Se você já sabe, beleza, parabéns aí. Mas se você ainda tem dificuldade, você precisa desenvolver isso, tá bom? Precisa desenvolver, por exemplo, a maneira de escrever, tá? Para que você possa escrever com qualidade, né? Para que você possa escrever um texto legal, né? E as pessoas que forem ler o teu texto consigam entender o que você está escrevendo, tá certo? Muito bem, então antes de começar a nossa aula, né, devida, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer a chamada aqui, a frequência dos alunos que estão conosco, nos acompanhando aí, tá bom, minha gente? Então sejam muito bem-vindos aí, tá certo, aos nossos vídeos, né, no canal do YouTube, já que vocês estão indo direto lá, né, para poder acompanhar as aulas de língua portuguesa e das demais outras disciplinas, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos e obrigado, tá, minha gente, por vocês estarem fazendo todo esse esforço. Eu sei que vocês são crianças, tá bom? Mas lembrando que é de criança, tá certo, que se faz o adulto, né? Então, se vocês aprenderem agora a levar a sério os estudos, vocês não terão nenhum problema com relação aos estudos no futuro de vocês, tá bom? Vocês serão os melhores alunos desse Brasil, tá? E é isso que a gente quer, que vocês se tornem os melhores alunos desse país, tá? E eu já percebi que vocês são alunos muito bons. Vocês se esforçam, levam a sério, e isso é ótimo, tá bom? Continuem fazendo isso, beleza? Então, olha só, eu quero dar agora, tá certo, o meu muito bom dia, tá bom? A todos esses da lista, tá bom? Então, bom dia aí, Adler, um bom dia para você, meu amigão, seja bem-vindo. O Adler, né, Adler conhecido lá, né, no canal como Adler das Zoeiras, né, meu amigão? Então, todo chique lá, né? Seja bem-vindo, Adler, um bom dia para você aí, tá bom? Agatha, um bom dia para você, Agatha, tudo bem? Ana Luísa, bom dia, seja bem-vinda, Ana Luísa. Ana Sofia da Silva, seja muito bem-vinda, Ana Sofia, tá bom? Arthur Chaves de Souza, seja bem-vindo, Arthur, um bom dia para você. Benício, meu amigão, um bom dia para você, Benício, seja bem-vindo, tá? Cauã Moraes, seja bem-vindo, Cauã, prazer ter você conosco, tá? Jenny Cristiana, oi Jenny, bom dia para você, seja bem-vinda. Enzo Fernandes Portal, seja bem-vindo, Enzo, bom dia, tá? Enzo Gabriel Bandeira, meu amigão, bom dia, seja bem-vindo aí, Enzo. Fernando Gabriel da Silva, seja bem-vindo, Fernando Gabriel, bom dia para você. Gilberto de Jesus Souza, seja bem-vindo, Gilberto, bom dia para você, meu amigão. Ian Henderson, seja bem-vindo, Ian, um bom dia para você, tá? Ingrid Beatriz, um bom dia para você, Ingrid Beatriz. Jennifer Caroline, seja bem-vindo, Jennifer Caroline. Cassiano Gomes, bom dia, Cassiano, seja bem-vindo. Letícia Gomes, bem-vindo, Letícia. Achei excelente a fotinho lá, tá, Letícia? Continua mandando pra gente o registro, tá? Das atividades que você tá fazendo, tá certo? Obrigado, Letícia. Bom dia, tá? Maria Eduarda, bom dia, Maria, tudo bem? Maílson Raimundo, bom dia, Maílson. Bom dia pra você, tá? Ok? Manuela, Manuela Pena, eu vou citar hoje assim, tá bom, Manuela? Depois eu vou corrigir lá o nome direitinho, tá? Então, olha,
Manuela, seja muito bem-vinda, Manu, tá certo? Bom dia para você e obrigado pela conversa de ontem, tá? Maria de Nazaré, Emily, né? Pereira, Maria de Nazaré, um bom dia para você, seja bem-vinda. Oliver Barbosa, bom dia, Oliver, tudo bem? Seja bem-vinda aí, meu amigão. Paula Letícia, oi Paula, tudo bem? Seja bem-vinda, Paula, bom dia para você. Sameli Oliveira, Sameli, bom dia, seja bem-vinda, tá? Sara Lohane, oi Sara, tudo bem? Seja bem-vinda, Sara. Thalisson Leone, bom dia, Thalisson, seja bem-vindo, tá? Tassiane Vasconcelos, oi Tassiane, bom dia, seja bem-vinda, tá? E o William César, tá certo? William, bom dia, meu amigão, seja bem-vindo, tá bom? O William que tá todo dia pedindo os áudios lá, né, William? Já que a gente está apresentando dificuldade com a internet, né? Esse nosso sinal tá ruim demais, né? Mas obrigado, William. Parabéns aí pela sua participação, tá bom? Pelo seu esforço, tá, meu amigão? Ok? Espero que você esteja conseguindo acompanhar direitinho, né, os áudios, né? Que às vezes, né, William, os áudios eles são meio enjoadinhos, né, da gente ouvir, né? Mas é importante que a gente escute a aula do começo até o final, tá? Porque como vocês não estão tendo aula na escola, vocês precisam acompanhar a aula do professor ou por vídeo ou por áudio, tá? Por qual motivo? Porque o professor vai explicar o conteúdo para vocês. E se vocês não estiverem acompanhando, vocês vão ter que fazer isso sozinhos, né? Vocês teriam que ler o assunto, entender e ia ficar meio chatinho, né? Então é melhor você ouvir a voz do professor, tá? Pelo áudio ou assistir ele pelo vídeo, né? Que você consegue entender melhor o assunto, tá? E pode até tirar dúvida depois com o professor, embora não seja ao vivo, né? Mas você pode ligar, pode mandar um áudio, né? Pode mandar uma mensagem de texto e assim por diante, tá bom? Então, meu povo, olha, para todos esses da lista, sejam muito bem-vindos, tá bom? Um grande bom dia para vocês, tá certo? E a gente vai começar agora a nossa aula de língua portuguesa, falando sobre o assunto pontuação, tá? Então, olha só, eu sugiro que todos vocês peguem aí, tá? O seu caderno de apoio na página 16. É lá que nós iremos encontrar um cartaz que fala sobre o assunto de hoje, tá bom? E depois eu vou sugerir para vocês uma leitura do livro de língua portuguesa que vocês têm, tá? Essa leitura vai ajudar vocês, por exemplo, a perceber detalhes com relação ao uso da pontuação no texto que vocês irão ver, tá bom? Então vamos lá. Todo mundo já pegou aí, né, minha gente? Então vamos começar com o seguinte, olha. Você pode colocar a data lá em cima se você quiser, tá bom? Então olha só, o assunto para hoje é pontuação, tá? Vamos falar sobre pontuação agora, tá certo? Ok? Muito bem. Bom, se alguém perguntasse para você o que é pontuação, o que você diria? Pensa um pouquinho, tá? E me diz o que você diria, tá certo? Olha, é o seguinte, tá? A pontuação, tá certo? Nada mais é do que, ou nada mais são, né, do que sinais, tá bom, minha gente? Sinaizinhos, né? E esses sinaizinhos geralmente aparecem nos textos, ok? No final de uma frase ou entre a frase, tá certo? No final de um parágrafo, no final do texto, enfim, né? Então a gente encontra vários sinaizinhos desses durante o texto, tá bom? Quando a gente começa a ler um texto, é como se nós estivéssemos dirigindo, tá certo? Um carro, ou uma moto, ou andando de bicicleta, tá? E olha o que acontece. Quando você chega próximo de uma lombada, tá certo? Ninguém para, tá certo? Ninguém para, carrega o carro, carrega a bicicleta, carrega a moto, tá certo? Aí depois que passa da lombada, a pessoa pega, entra no carro, sobe na moto, sobe na bicicleta e vai embora, né? Ninguém faz isso, né? Mas perceba uma coisa importante. Quando você está na rua caminhando, já percebeu que nós temos lombadas e nós temos, por exemplo, né, placas dizendo pare, ok? Olha o que acontece. A gente pode relacionar, tá, os sinais de pontuação a exatamente sinais de trânsito. A leitura, minha gente, não esqueçam, tá? É como se fosse um trânsito, tá bom? Se a gente não parar, não diminuir a velocidade nas vírgulas, se nós não pararmos no ponto, sabe o que vai acontecer? A gente vai atropelar a próxima palavra. E se a gente atropelar a próxima palavra, sabe o que vai acontecer? Nós não vamos entender a leitura que nós estamos fazendo. Portanto, é importante, tá, que nós saibamos ler um texto. Mas para isso é importante que nós aprendamos a pontuar um texto, tá? Então, olha só, nós temos aí diversos pontos, né? São vários sinaizinhos de pontuação que nós devemos aprender para poder empregá-los num texto, numa frase, num parágrafo, enfim, né? Então, olha só, eu vou dar exemplos para vocês de alguns deles, tá certo? Na página 16 do nosso caderno de apoio, tá? Nós temos aí, por exemplo, ó,
tá certo? O assunto que fala exatamente sobre pontuação. Mas antes, eu vou dar uma olhadinha num detalhe aqui importante com vocês, tá? Que eu vou pedir para vocês recorrerem já já. Beleza, nós estamos com o caderno em mãos, né? Agora vamos fazer o seguinte, pega para mim a sua apostila de língua portuguesa na página 4, tá? Porque a gente vai relacionar o que está na apostila com o nosso caderno de apoio, tá bom? Então, olha só. Aí você pode colocar seu nome, tá? Você pode dar uma pausa no vídeo, tá? Para colocar o seu nome e a data de hoje, beleza? Tá? Então, minha gente, olha só, vamos lá. Tá continuando aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 sinais de pontuação na página 4 da minha apostila, tá bom? Então, olha só. Na página 4 da minha apostila de língua portuguesa, eu tenho o primeiro sinal, olha só aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Primeiro sinal, tá? Aí depois, ó, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, tá? Eu dei esses exemplos, existem outros, tá? Mas eu dei só esses daqui para que a gente pudesse, né, relembrar, ok? E aplicar direitinho, tá? Nos nossos deveres de língua portuguesa, tá bom? Então, olha só, vamos começar aqui. Primeiro, tá? Você já ouviu falar ou você conhece aquele sinal chamado ponto final? Você lembra dele? Tá bom? Ele pode ser chamado de ponto final, pode ser chamado de ponto a seguir, pode ser chamado de ponto parágrafo, ok? Então vejam que é só um pontinho, né? Mas ele tem uma função muito importante, tá? Qual é a função dele? É parar o texto, tá bom? É dizer que o texto acabou, tá certo, minha gente? É parar a frase, dizer que a frase acabou, tá? E a gente precisa respeitar, tá? O uso deste sinal. Então vamos ler do lado o que que diz aí o sinalzinho, ó. Eu vou apontar aqui para vocês, ó. A gente vai ler isso aqui, ó, tá bom? Então vamos lá. Ponto final, usado no final de frases declarativas, tá bom? Bom, uma frase declarativa é quando você declara algo, quando você fala algo, tá certo? Quando você se expressa, né? Isso é declaração ou frase declarativa. Vamos ao exemplo aqui, ó. Gosto de ler poemas. Quando você fala que gosta de ler poemas, você está declarando, ou seja, você está dizendo, ou afirmando, né, que você gosta de ler poemas, não é isso? Então, no final da frase, o que que a gente colocou aí? Um ponto, porque a frase acabou, tá certo? Terminou, tá? Então, o que acontece? A gente terminou uma frase, a gente pontua, coloca um pontinho, tá? Porque esse ponto vai sinalizar que a frase parou, tá bom? Que a frase acabou. Que a gente não pode continuar lendo desesperadamente, porque a gente vai atropelar outra palavrinha e não vamos entender a nossa leitura, beleza? Muito bem, agora vamos fazer o seguinte. O segundo sinal aí na sequência é o ponto de exclamação. Você conhece ele? Já ouviu falar dele? Sabe para que ele serve? Pois é, ele serve, gente, para várias coisas. Ou seja, ele tem diversas funções, tá bom? Então vamos começar aqui, olha, ponto de exclamação. Leia comigo aí, ó. Usado depois de palavras que indicam espanto, medo, surpresa, admiração, ódio, raiva e etc. Ok? Então vejam que ele é apenas um sinal, né? Mas ele tem diversas funções. Ele indica medo, indica espanto, indica surpresa, indica admiração, ódio, raiva, ok? Então ele indica todas essas sensações aí, né? Ou todas as frases que apresentam isso, geralmente nós colocamos aí o ponto de exclamação, beleza? Ok? Muito bem, agora vamos a exemplos de frases com ponto de exclamação. Olha só, primeira frase aí, ó. Nossa, que emoção. Então, quando a pessoa fala nossa, ela está espantada, né? Meio espantada, meio surpresa, né? Que emoção. Ela está também surpresa, emocionada, não é isso? Então a gente coloca o ponto de exclamação sinalizando o que a pessoa está sentindo, o que ela está naquele momento ali, né? Deixando claro para quem está próximo dela, tá bom? Segundo, que dia lindo, tá vendo? A pessoa está, ok, admirada, ela está admirando, não é isso? O pôr do sol, né? O dia, né? Ou o nascer do sol, não é isso? Então ela está realmente, né? Admirando aquele dia bonito, o qual ela está realmente comentando sobre ele. Nossa, que dor é a próxima frase, né? Esse nossa, tá, gente? Ó, nossa, que dor, a pessoa está com dor, tá? Então, olha só, a frase pode indicar dor também, tá certo? O ponto de exclamação indica isso. E a última frase, olha, que medo, tá? Então, quando a pessoa está com medo, tá certo? E diz isso, nossa, que medo, né?
Aí o que acontece? A gente coloca, emprega no final o ponto de exclamação, tá bom? Agora veja uma coisa, alguns alunos me perguntaram assim, professor, e se eu disser assim, olha, tá? Eu estou com medo. Eu posso colocar o ponto de exclamação? Não pode. Por quê? Porque você precisa expressar esse medo. Se você disser, nossa, que medo, ou até mesmo se você disser que medo, né? Aí você coloca o ponto de exclamação. Mas se você disser eu estou com medo, a frase se torna afirmativa, ok? Ela não se torna exclamativa, tá? Para ser exclamativa, você precisa mostrar que você está sentindo isso que ela está dizendo, que o sinal, né, está cobrando, tá certo? Se você disser assim, olha, que dia lindo, tá? Aí você coloca o ponto de exclamação. Mas se você disser assim, eu acho que o dia está lindo, não é ponto de exclamação no final, tá bom? Na verdade é um pontinho apenas, porque a frase virou afirmativa, beleza? Bom, muito bem, vamos para o terceiro sinal, que é o ponto de interrogação. Já ouviu falar dele, não já? Pois é, gente, olha, o ponto de interrogação só tem uma função. Qual é a função dele? É indicar pergunta. Ele é usado no fim de uma pergunta. Exemplo, vamos ao cinema? Então, todas as vezes que você fizer uma pergunta, é importante que você coloque o ponto de interrogação, tá bom? Indicando uma pergunta, beleza? Na sequência, nós temos os dois pontos, né? A gente quase não usa os dois pontos, né, ao escrever, tá certo? A não ser que você, né, esteja escrevendo um texto onde você coloca lá a voz, né, ou as vozes dos personagens, né, a fala deles, aí tudo bem, né? Mas se não for assim, nem precisa colocar, né? É difícil, né? Não há necessidade de ficar colocando dois pontos. Mas vamos lá, olha só, os dois pontos, eles são usados para indicar que uma personagem vai falar, né, ou que um personagem vai falar, né, e antes de uma citação ou enumeração, ok? Então, olha só, eu vou dar para vocês aqui exemplos, tá bom, minha gente? Eu vou dar um exemplo aqui de quando uma pessoa vai falar, né, ok? Então, olha só, quando uma pessoa vai falar, né? Ou antes da pessoa começar a falar, a gente coloca os dois pontos indicando, tá certo? Que ela vai falar, tá? E na sequência tem um sinal que indica que a pessoa já está falando, tá? Qual é esse sinal? É o travessão. Eles são muito amigos, né? Os dois pontos e o travessão, tá? A gente geralmente junta muito eles, né? Para expressar isso daí, né? Os dois pontos, alguém vai falar e o travessão, alguém já está falando, beleza? Então vamos ao exemplo aqui, ó, e eu vou também dar exemplo para vocês aqui de uma enumeração, tá bom? Então vamos lá, olha só. Veja a frase aí, ó. Patrícia falou. O que foi que Patrícia falou? Não sabemos, tá? A frase disse Patrícia falou. Portanto, nós temos dois pontos aí. Os dois pontos vão indicar que a Patrícia vai falar, ok? Aí nós temos o travessão, aí sim, o travessão indica que ela começou a falar, que ela já está falando. Olha o que ela disse. Fui ao mercado e comprei, ok? O que foi que ela comprou aí, ó? Uva, banana e maçã, tá bom? Então vejam que neste exemplo, tá certo? Nós temos aí, na verdade, como se fossem dois exemplos de frases, né? Nós temos aí, ó, um exemplo de frase, tá certo? Que a gente percebe que os dois pontos estão indicando que alguém vai falar, tá certo? E nós temos também aí, ó, uma enumeração. Quer ver um exemplo? Olha só, você percebeu aí que ela disse, fui ao mercado e comprei uva, banana e maçã? Olha o que nós temos aí, olha, uva 1, banana 2, maçã 3, tá vendo? É uma enumeração, tá? Então nós temos uma expressão atrás da outra, tá? Nós temos aí três expressões uma atrás da outra. Nós temos uva, nós temos banana e nós temos maçã, tá? Então se você for conferir, ó, uva, banana, maçã, três, né? Três frutas, né? Uma atrás da outra, não é isso? Portanto, nós temos uma enumeração, tá? Então veja que esses daqui são alguns exemplos, né? Que os dois pontos, onde os dois pontos deverão ser empregados, tá? Vamos ao travessão. Já sabemos alguma coisa sobre ele, agora vamos aprofundar, tá? Então, olha só, o travessão é usado no início, ok? Da fala de personagens em diálogos. Exemplo, tá? Exemplo aqui, ó. Você, e quer dizer, esses são uns dos exemplos, né, gente? Porque ele pode ser utilizado também para outras coisas que a gente não precisa falar aqui, tá? Então, olha só. Você vai à aula hoje? Veja que alguém está perguntando. Portanto, se ele está perguntando, vem o travessão na frente da frase, né? Indicando que alguém está fazendo uma pergunta, né? Ou que alguém está dialogando ou falando alguma coisa, não é isso? Segundo exemplo, ó. Sim, hoje há prova. A pessoa respondeu, portanto, o travessão indica que ela está falando, ok?
tanto a primeira pessoa, né, que perguntou, quanto a segunda que respondeu, tá? Então as duas estão dialogando ou conversando sobre um assunto, tá bom? Agora vamos falar da vírgula. Para que serve a vírgula? Olha, gente, a vírgula é usada em, vamos lá, primeiro, endereços, segundo, em datas e terceiro, para separar frases, ok? São algumas das funções da vírgula, tá bom? Então, olha só, em endereços, olha que o exemplo que nós temos aí, ó. Rua Antônio Souza, vírgula, 398, vírgula, Montes Castelo, tá? Então veja que a vírgula foi usada para separar palavras, ok? Para deixar a frase bem organizadinha, bonitinha, né? E assim por diante. Em datas, olha só o exemplo. Belo Horizonte, vírgula, 21 de abril de 2008, tá? Então depois do local, né? Depois do local, né? Quando se trata de data, a gente coloca uma vírgula e a gente finaliza com ponto, tá bom? Terceiro, para separar frases, ok? Para separar frases, né? Então veja aí, ó. Tenho muitos livros, vírgula, canetas e lápis, ok? Então veja que eu usei a vírgula aqui, olha, antes da caneta, né? Ou das canetas, né? Para não ficar junto, bagunçado, tá? E eu usei e lápis porque na verdade o e vai finalizar a frase com lápis, tá bom? Se eu colocasse assim, ó, tenho muitos livros, vírgula, borrachas, vírgula, canetas e lápis, estaria certíssimo, tá bom? Mas veja que eu estou apenas aqui, olha, com livros, canetas e lápis, tá? Portanto, a vírgula foi usada exatamente no seu lugar correto, tá bom? Vamos agora ao último sinal, tá? Que esse aqui, minha gente, também nós quase não usamos ele, né? Não usamos mais ele, né? Mas ele ainda é usado ainda, né? Nos textos, você ainda percebe ainda, mas com um uso não muito frequente, tá? Então, olha só, vamos lá. Ponto e vírgula, para que ele serve? É usado, tá? Para indicar uma pausa maior que a vírgula. Exemplo, comprei um pão, depois eu comi com manteiga, tá? Então veja que houve aqui, né? A pessoa falou que comprou, mas ao mesmo instante ela falou que havia comido, né? O pão que ela havia comprado há pouco tempo, tá certo? Então veja que é como se fosse uma pequena contradiçãozinha, né? Ele falou que comprou, mas que o pão não existe mais, que ele comeu, né? Então veja que essa parada aqui é maior que a vírgula, tá? A gente dá uma paradinha maior em vez de uma paradinha rápida, igual como a gente dá quando a gente está lendo e aparece uma vírgula, tá bom? Então, olha só, em suma, tá? A vírgula, minha gente, é como se fosse uma lombada. A gente não para, a gente só diminui a velocidade, não é isso? Agora, o ponto é como se fosse uma placa dizendo pare. O ponto é como se fosse um semáforo dizendo pare com a luz vermelha, tá? A gente não pode ultrapassar, porque senão a gente vai atropelar alguém. A mesma coisa na leitura. Se a gente não obedecer os sinais de pontuação, a gente vai atrapalhar, tá? A gente vai atropelar as próximas palavrinhas e não vamos conseguir entender nada do que nós estamos lendo, beleza? Deu para entender? Pois é. Então veja que é assim que funciona, tá bom? E na leitura nós temos muito isso, né? A presença de sinais de pontuação que vão nos ajudar realmente a fazer uma leitura com qualidade, uma leitura boa e assim por diante, tá bom? Muito bem, então nós terminamos aqui ó, o conteúdo da apostila. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar a página 16 do nosso caderno de apoio, tá? E vamos dar uma olhadinha no exercício, beleza? Olha só. Primeiro você tem um cartaz na página 16, tá? Esse cartaz novamente fala da pontuação. Aí você tem, ó, ponto de exclamação, você tem vírgula, ponto de interrogação, travessão de novo, ponto e vírgula, esse aqui nós vimos lá, né, na apostila também, e os dois pontos. São só alguns dos sinais que nós temos aqui para relembrar, tá bom? Ok? Depois que você lê cada um deles, tá? Aí você vai para o exercício propriamente dito. A primeira questão se encontra aqui na página 17, tá bom? Então vamos lá. Na página 17 você tem a primeira pergunta que diz assim, primeira questão, né? Diz assim, ó: escreva duas frases com cada palavra abaixo, empregando os pontos de exclamação e de interrogação. Então olha só, a primeira palavra, a letra A, é cadeia, tá? Ou perdão, cadela, cadela, né? Então olha só, ele quer duas frases, uma exclamativa e a outra interrogativa. Eu vou dar o exemplo, tá bom? Pode ficar assim, olha, exclamativa, né? Que cadela linda,
ok? Pronto, é uma frase exclamativa. E uma outra interrogativa, né? De quem é esta cadela? Olha só, tá vendo? Então eu dei dois exemplos de frases, uma exclamativa e outra interrogativa, beleza? É isso que vocês vão fazer na letra B, C, D, E, ok? Segunda questão. Pontue as frases usando a vírgula e o ponto final quando necessário, tá bom? Então, olha só, vocês vão usar a vírgula e o ponto, tá? O ponto, aquele que finaliza, né? Onde for necessário. Aí você tem, ó, o sápio é um anfíbio. Precisa de vírgula? Não, não precisa. Você vai usar o quê? Apenas o ponto no final, tá bom? E a mesma coisa você vai fazer com todas as outras letras aí, com todas as outras alternativas, tá bom? As outras questões, né? Então tem aí letra B, C, D, né? F, assim vai embora, tá bom? Aí se você tiver alguma dúvida, é só recorrer à apostila, tá? Que ela vai dar alguns detalhes relacionados a como utilizar corretamente a pontuação, tá bom? Vamos agora aqui a número 5. A número 5 perdão, a número 3, né, minha gente? Estou confundindo aqui. Número 3, né? Olha, a número 3 é a última, né? Do exercício de língua portuguesa, tá? Olha só. Empregue o ponto de interrogação ou de exclamação, tá? Então você vai ler cada frase e no final você vai colocar um ponto de exclamação ou um ponto de interrogação. Letra A, vamos ao exemplo. Nossa, que brinquedo interessante. Essa frase é exclamativa ou interrogativa, né? É claro que é uma frase exclamativa, porque a pessoa está dizendo que o brinquedo é interessante, tá bom? Ela está empolgada com o brinquedo, né? Portanto, é ponto de exclamação, tá bom? E a mesma coisa vocês vão fazer na letra B, C, D, E e F, tá certo? Agora olha só, minha gente. Aqui finaliza no exercício de português, tá? A gente terminou aqui. Mas aí eu quero pedir um outro exercício para vocês, tá bom? Qual é o exercício? Ou uma outra tarefa, né? É que você pegue o livro de língua portuguesa, olha aqui, ó. Esse livro que eu deixei com vocês, tá? E assim, eu gostaria que você pegasse e abrisse na página 15 do livro, tá? Ok? Aí eu gostaria que você, depois que fizer o exercício do caderno aqui de apoio, tá? Eu gostaria que você pegasse e lesse, tá? Sozinho ou sozinha, tá? O texto da página 15. O texto da página 15 fala sobre direitos de gente grande, tá? Ou seja, ele fala sobre um estatuto ou um livro, tá certo? Um livro com diversas leis que falam sobre os direitos e deveres dos jovens e adolescentes, quer dizer, na verdade, das crianças e adolescentes, né? Às vezes a gente fala jovem, né? Mas direcionando mesmo diretamente a atenção para crianças e adolescentes, tá bom? Por isso que vocês vão ouvir a palavra, vão ver, né? E vão ouvir quando vocês forem ler a palavra ECA, tá certo? Que significa Estatuto da Criança e do Adolescente. E esse estatuto é um livro, ou seja, é um livro com diversas leis, né? Tá certo? Ou seja, é um livro que contém legislações, tá? Ou seja, regras, né? Falando sobre os direitos e deveres da criança e do adolescente, tá bom? Então vocês vão ler só a página 15. Aí, detalhe importante, eu gostaria que vocês prestassem bem atenção no uso, no emprego dos sinais de pontuação, tá bom? Porque nós temos aí a vírgula, temos ponto, né? E assim por diante, temos travessão, tá? Então eu gostaria que vocês prestassem bem atenção nesses detalhes, tá? Nesses sinaizinhos aí, para que vocês pudessem, tá? Lembrar do que vocês acabaram de estudar, tá? A fim de que fique gravado nas memórias de vocês a importância, tá? De utilizarmos os sinais quando nós formos realmente escrever um texto, uma frase, né? Ou até mesmo um parágrafo sobre algum assunto, tá bom? Muito bem, minha gente. Então, assim você pratica a leitura, tá? Você aplica, né, o que você acabou de aprender, tá certo? Então, olha, muito obrigado a todos. Nós finalizamos aqui a nossa aula, tá bom? Foi um prazer muito grande estarmos juntos de novo, né, através desse vídeo, tá? Ou deste áudio, tá? E aí o que acontece, né? Aí vocês agora só resta, né, fazer o exercício e aguardar a próxima aula da semana, que vai ser amanhã, né? A nossa aula de matemática, tá certo? Que vai ser a última também deste caderno de apoio, tá? Então, minha gente, olha, mais uma vez, um bom dia a todo mundo, tá certo? Desejo bons estudos, tá? Boas atividades, bons exercícios, né? E a gente se vê amanhã, beleza? Então, até logo, viu?